Já coloquei. Do livro Fonte Viva, lição 133, que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou as possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao possível, quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundantes. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Vamos, então, fazer a nossa prece, guardando a certeza da presença também espiritual dos companheiros que nos assistem à nossa abençoada Casa de Luz, pedindo, Jesus, que nos envolva todos nas luzes do teu amor, amparando-nos no esforço sincero de buscarmos nos conhecimentos das tuas lições à luz da doutrina espírita, o roteiro seguro para a nossa jornada na Terra. Envolve-nos a todos, mas envolve toda a humanidade, Senhor. Possamos atravessar essa fase de transição sobre as luzes do teu Consolador, a fim de que encontremos conforto, paz e segurança, e possamos, de alguma forma, servir aqueles que compartilham a vida conosco. Envolve-nos a todos, abençoa o nosso querido Fernando, seja ele, Senhor, o intérprete das tuas lições. Que assim seja. Fera, é contigo, querido. Tá bom. Boa noite a todos. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente vem fazendo do livro Os Mensageiros. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 15, né, que a gente está estudando. Ele se intitula A Viagem, né? E aí ele vai falar, né, de uma viagem, né, que André, Vicente e Aniceto vão fazer, né? Mas antes houve alguns preparativos, né? Então, semana passada foi Valéria, não foi, Gui? Foi Valéria, né? Então, provavelmente, alguns ou muitos de vocês, né, estavam aqui na semana passada, né? Alguém se lembra de que preparativos? Porque vou só dar uma situação inicial e aí eu vou pedir para vocês irem,
me alimentando aqui para a gente poder seguir uma linha de pensamento, né? Então, André Luiz, lá no início, né, quando o Guilherme fez o primeiro capítulo, né, começou as reflexões lá do primeiro capítulo, André Luiz estava trabalhando nas câmaras de retificação, né, e desejava algo mais, né, desejava um norte, né? Ele estava em busca de um motivo, né? De algo que o motivasse, né? De um objetivo mesmo, né? E aí Narcisa, né? Vai e sugere a ele, né? A oportunidade que estava sendo dada aonde, hein? Que ministério? Essa pausa é proposital e eu estou só aguardando a colaboração dos amigos, tá? Podem escrever que ainda estou vendo o bate-papo, tá bom? Porque depois eu vou compartilhar um slide. Isso aí, comunicação, Ministério da Comunicação. Agora eu estou conseguindo ver o bate-papo, mas depois, quando eu compartilhar o slide, eu não vou, não, mas o Guilherme vai me ajudar nisso, tá bom, gente? Então, ele vai exatamente, ele vai para um estágio, né, no Ministério da Comunicação, e aí é que a gente vai ver que ele trava contato com vários espíritos, né, que tiveram a oportunidade, o que é interessante, né, dos capítulos que se sucederam até essa viagem dele, né, que vários espíritos que tiveram a oportunidade, quando encarnados, tanto de serem médiums, quanto de serem doutrinadores, né? Quanto de serem esclarecedores. E é muito interessante a história, a experiência, né? Os erros e os acertos de cada um, né? Para a gente perceber, se eu pudesse falar aqui um ponto que me chamou bastante atenção, que eu estava dando uma revisada essa semana em todos os capítulos, né? Que trataram, né, desse contato do André Luiz e Vicente, né, com outros espíritos, né, que passaram pela experiência da mediunidade quando encarnados, né, que um deles colocou que o véu da carne, ele às vezes pode ser muito pesado e faz com que nós nos esqueçamos dos compromissos assumidos, né? Daí a importância, né, nossa aqui de às sextas-feiras, ou no nosso culto do lar, ou na reunião pública de domingo, de nós estudarmos mesmo, de nós interrompermos as nossas atividades do dia a dia, né, para nos dedicarmos a refletir sobre o que Jesus, sobre as palavras, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o que a doutrina espírita tem a trazer para nós, né, para nós, espíritos imortais. Então, é sempre importante esse contato, né, dentro das nossas atividades do dia a dia, que nós nunca nos esqueçamos, né, de elevar o nosso pensamento, né, para que a gente possa espiritualizar a nossa encarnação, né, a nossa vivência material. E é aqui que, novamente, é uma passagem que eu já tive oportunidade de falar em outras ocasiões, é uma passagem que me toca muito, porque eu tive contato com ela, né, desde os tempos, né, de evangelho, de juventude espírita, né, e a cada oportunidade que eu tinha, eu acho que eu entendia um pouquinho mais, que é justamente a passagem de Marta e Maria, né, quando a gente entende, né, Marta, Maria e Jesus, né, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né, que é uma família muito cara, né, ao coração de Jesus, né, e a quem Jesus procura, né, para, vamos dizer assim, para a sua rede de afetos, né, no meio daquela confusão toda, né, no meio, né, de muitos, né, com seus interesses, né, na época, né, na Jerusalém da época, com seus interesses contrariados, né, querendo enredar Jesus, né, querendo envolver Jesus em situações complicadas, né, mas ele encontrava, né, naquela confusão toda esse oásis,
né, na família de Betânia, como a Amélia Rodrigues vai descrever de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito bonita em Primícias do Reino. Então, a gente vê que ao lado, né, das nossas atividades do dia a dia, na horizontalidade do dia a dia, que a gente tem que buscar também esses momentos de verticalização, né, do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que a gente espiritualize a matéria, né, e traga para o dia a dia, né, as questões materiais, né? Não se trata de ou um aspecto ou outro, mas sim da conjugação dos dois, né? Porque nós somos espíritos, né, tendo essa experiência aqui, né, encarnados, né? Então, tem essa troca de informações, de experiências muito rica. E aí, Aniceto, que é um instrutor, né, de André e Vicente, ele propõe, né, para os dois uma excursão de aprendizado à crosta terrestre, né? E aí o capítulo passado, né, tratou de alguns preparativos, né, porque a gente percebe que na espiritualidade, no mundo espiritual, não existe improviso. A nossa própria encarnação, ela é um exemplo mais do que evidente disso, né? O quanto de esforço que a espiritualidade despendeu, né, para organizar a nossa encarnação, para procurar as melhores oportunidades, para combinar, né, os espíritos que precisavam, né, conviver entre si, aprender, aparar arestas, né? Então existe um esforço muito grande, né, nesse sentido, né? Então, para que a excursão à crosta terrestre, à Terra, né, ela fosse proveitosa, né, havia necessidade, né, de André e Vicente se prepararem, né? Alguém se lembra da preparação, vamos dizer assim, de um ponto bem importante, que com certeza a Valéria comentou semana passada, que auxiliaria, vamos dizer assim, apuraria a capacidade de percepção dos dois, a fim de que eles pudessem serem melhores cooperadores no trabalho na Terra? E esse ponto ele guarda muita relação com a página que foi selecionada, tá? A gente vai descrever isso ao longo do nosso papo. Isso mesmo, é o aumento da visão espiritual, né? Então eles receberam passes magnéticos, vamos dizer assim, né? Que favoreceram esse aumento da visão espiritual para que, quando eles enxergassem ou visualizassem a situação, né, material na qual as pessoas que estavam encarnadas estavam envolvidas, para que eles pudessem ter acesso não só àquilo, né, àquela realidade objetiva, material, ao efeito, mas também às causas, né? Porque se nós temos noção, né, do que está posto ali e dos motivos que levaram a que aquela situação assim se apresentasse, nós nos tornamos melhores instrumentos para cooperar, não deixando, sobretudo, que a curiosidade tome conta, como foi o caso, né, que vocês devem se lembrar, de alguns dos espíritos que foram dotados de algumas capacidades mediúnicas, né, que se utilizaram dessas capacidades, né, para a curiosidade. E aí a gente vê o desvio da função, né? Mas ali havia toda uma orientação, Aniceto estaria supervisionando aquele estágio na Terra, né? E para isso era necessário essa preparação, né? Como foi colocado aqui, aumento da visão, aprimoramento, exatamente, né? Então eles receberam essa benesse, né? Esse instrumento, essa ferramenta para serem melhores cooperadores. Então, já tendo, né, vamos dizer, essa panorâmica, né? Então agora a gente vai passar para o capítulo, né, que trata da viagem propriamente dita, tá bom, gente? Vou compartilhar aqui.
Aí aqui, Guilherme, eu tô cego no bate-papo, tá bom? Então eu vou começar a ler aqui, tá bom, gente? Deixa comigo que eu te passo as coisas que precisar. Tá, obrigado, Gui. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, o Aniceto, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Então, gente, existe efetivamente uma distância física, né, entre nosso lar, porque eles saíram de nosso lar em direção à crosta terrestre, né? E quem traz esses desenhos, esses croquis, para a gente entender, né, a posição geográfica mesmo, né, de nosso lar em relação à crosta terrestre, é Igorina Cunha, né, no livro Cidade no Além. A gente até teve a oportunidade de trabalhar nessas questões na Juventude Espírita Abel Gomes, com o pessoal do primeiro ciclo, de 13 e 14 anos. Foi bem interessante, né, para a gente entender, né, como o mundo espiritual está organizado e como é organizada, né, a colônia Nosso Lar. Mas, enfim, então, nesse caminho, né, André Luiz já percebe uma diferença de ares, uma diferença de paisagens, mas que, inclusive, essa mudança de ares tornava mais difícil a volitação, né? A volitação é a capacidade, né, de os espíritos andarem sem necessariamente, né, estarem andando, mas sim, vamos dizer, né, voarem, né, mas sem se utilizar das pernas para a locomoção, vamos dizer assim, né? Só que essa mudança de ares era tal que essa capacidade estava dificultada, vamos dizer assim. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Campo da Paz, gente, é uma outra colônia espiritual. E como a gente falou, né, dessa distância, né, que medeia Nosso Lar e a crosta, como ela é muito grande, né, eles vão vão pernoitar, né, num posto de socorro dessa colônia espiritual, né, para prosseguir a viagem, né, logo a seguir, tá? Mas realmente era uma distância considerável, tá bom? E aí vem André, né? Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Né? Por que as paisagens estavam tão diferentes, né, das que ele estava acostumado a ver em Nosso Lar? Aí Aniceto vai explicar. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Então, se nós... É interessante esse esclarecimento de Aniceto, né? Porque se nós pararmos para pensar que o nosso pensamento, né, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, que tudo isso gera um campo vibratório, um campo magnético, que se estende
né, para mais ou menos distante, dependendo da intensidade, dependendo do tipo de sentimento, do tipo de vibração que a gente vê a emitir. Se a gente parasse para pensar, né, nessa consequência, né, nessa capacidade que todos nós temos, né, talvez nós seríamos mais cuidadosos, mais previdentes, né, com o tipo de vibração que a gente emite. Né? Pois consegue influenciar, porque a gente gera um campo, né? Então a gente consegue influenciar, né? Vamos dizer, a nossa influência chega até a pontos que a gente não imaginava, né? Que ela pudesse chegar, a ponto do próprio Aniceto falar que, apesar de eles ainda estarem bastante afastados, né, da Terra, já ali eles já começam a sentir os efeitos, já começam a perceber. É uma questão de percepção, né? A gente falou, né, dos preparativos, né, de André e Vicente, né, para aumentarem a percepção, mas aqui eles já têm a percepção, né, da influência da Terra na psicosfera, né? E aí André, no finalzinho desse bloco, né, ele fica bem emocionado, né, com algo que acontece não só a ele, mas a Vicente também, que é esse último parágrafo. Nesse momento, ó Deus de bondade, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aí a gente volta à página. O que tendes? Então, o que André e Vicente, né, vinham fazendo, né, vinham desempenhando na colônia Nosso Lar, né, é justamente oferecerem a boa vontade, a disposição no serviço, né, para o próprio crescimento deles. Então, esses foram os pãezinhos que eles ofereceram, né? E o acréscimo da misericórdia divina faz, né, com que eles se iluminem, né? E isso é muito interessante. Quando eu estava lendo justamente essa passagem, me veio, né, a página do Fonte Viva que trata disso, né? Porque em todos os momentos da nossa vida, né, sempre quando a gente se coloca, né, à disposição, a serviço, né, a coisa acontece, né? As circunstâncias, elas se tornam menos difíceis e acabam sendo executadas a bom termo, né? Não nos enganemos ou não sejamos ingênuos a ponto de concluir que o sucesso das atividades, né, dos projetos nos quais estejamos envolvidos, que eles sejam totalmente, né, por conta da nossa competência, mas sim porque a gente, pelo menos, ofereceu os pãezinhos para que a espiritualidade amiga pudesse multiplicá-los, né? Seria muita ingenuidade, seria uma manifestação de orgulho nossa imaginar que a espiritualidade não está por trás dos nossos sucessos, né? Das circunstâncias pelas quais nós passamos na nossa vida, né? Que a gente sempre tenha, e é justamente nesses momentos de estudo em que a gente tem mais desperta essa ideia, né, de que a espiritualidade está sempre presente na nossa vida, né? Por isso que são importantes esses momentos de reflexão, para que a gente sempre tenha isso em mente, né? E sempre se dê conta e sempre seja grato, né, a oportunidade que está sendo dada.
Ih, gente. Como é que eu consigo passar? Ah, foi. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: Muito bem, meus amigos. Agradecemos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Fernando, eu fiquei pensando que esse banho, digamos assim, de luz que eles receberam e começou a se irradiar deles, aconteceu após eles começarem a sentir dificuldade de caminhar, né? Então, foi como se eles tivessem sido favorecidos nesse momento, né? Para eles poderem avançar naquela região mais densa de forma mais tranquila, seria isso? Eu não tinha pensado sobre esse aspecto, não. Eu até havia pensado, Gui, que de alguma maneira, né, as aplicações magnéticas, né, que eles receberam pudessem também ter favorecido essa luminosidade, né, que havia surgido neles, né? Mas o que você falou realmente é possível, né? Agora pensando também faz sentido, né? Já que havia, né, aquela dificuldade causada até pela atmosfera, pela psicosfera ser um pouco mais pesada, e que aquela luminosidade de alguma maneira facilitaria a locomoção deles, né? Tornaria a locomoção menos penosa, né? Eu concordo com você, faz sentido, é interessante. Bom, então é interessante isso, né? Que eles receberam a dádiva, né? E souberam agradecer, né? Mas as surpresas sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. O que é curioso, né? Porque ali tudo é até chegar à Terra, né? Então a gente percebe, né, o quanto as vibrações terrestres elas podem alterar, mais uma vez, a gente está falando aqui de percepção, né? Mais uma vez, a percepção, né, dos viajantes, né? Que estão sob a influência daquele ambiente, né? Vamos dizer assim. Fernando, a Olívia levantou a mãozinha aí. Opa, diga, Olívia, tudo bem? Tem uma contribuição, enquanto a Olívia abre aí, que ela está se vendo ali como abrir, a Regina comenta não deixar que nossas imperfeições nos afastem do trabalho. Exato. E eu acho que essa atitude, né, como a Regina colocou, né, eu acho que foi essa atitude dos apóstolos, né, quando ofereceram os 7 pães a Jesus, né? Era tudo que eles possuíam naquele momento, né? Era o que estava ao alcance deles, né? E da mesma maneira como a Regina colocou, né? Apesar das nossas limitações, né, no trabalho, a gente tem algo a oferecer, né? É o nosso esforço em se apresentar para o trabalho nas melhores condições possíveis, né? E a partir daí a gente saber que ao lado do nosso esforço vai haver a cooperação espiritual, vai haver a sustentação espiritual, para que aquele trabalho que não é nosso, para que ele possa ser desenvolvido com êxito. É muito interessante esse comentário. Olívia abriu o som.
Já abriu, já. Fala, Olívia, está aberto o seu som. Oi, boa noite. Boa noite, Olívia. Boa noite, tudo bem, Fernando? Não, Tudo Fernando, você, aqui na parte em que, quando o André se viu iluminado, o que me chamou muita atenção foi que irradiava todas as células do meu corpo espiritual. Eu achei interessante, porque eu pensava que era um determinado ponto que ficava aceso no corpo, né? Mas não, foram todas as células do corpo, tanto dele como do Vicente. Então, eu achei isso muito importante, me chamou a atenção esse momento, entendeu? É verdade. Era isso que eu queria falar. É interessante esse ponto mesmo, né? Realmente. E o que o Aniceto responde, né, para ele, né, após, né, a emoção de se ver iluminado, né? Achei também muito importante como ele fala com ele, né? Muito bem, o saber agradecer, né, Olívia? O agradecer, né? Exato. Eu achei mais importante ainda quando ele fala assim: quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, eu achei esse momento importantíssimo para nós refletirmos, né, nos nossos agradecimentos, nos nossos pedidos, né? Aquilo que nós estamos, se realmente a gente está precisando daquilo, né? Achei muito bom essa chamada de atenção que Aniceto dá para nós. É interessante, Olívia, que você me fez lembrar quando a gente vai, né, e a gente, né, eu e você já até tivemos oportunidade de usar esse livro na evangelização, né, que para mim é uma pérola que a Meimei oferece para a gente por meio da mediunidade do Chico, né, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, gente, é um livro que é assim, não tem nem condições, não sei nem aquilatar o valor espiritual. Porque a Meimei vai explicando verso a verso o Pai Nosso. E essa questão que a Olívia acabou de ressaltar, do saber agradecer, né, para a gente poder pedir com sabedoria, né, o agradecer, me veio uma explicação, né, da Meimei sobre o santificado seja o vosso nome, né, em que ela coloca que ela vai contar uma história que é muito bonita, né, que no início do mundo, né, é claro, né, é uma história para criança, mas que tem um significado espiritual muito profundo. Que no início do mundo, né, os passarinhos eles viviam momentos muito difíceis, porque eles tinham, né, os ovos, tinham os seus filhotes, né, mas eles tinham esses filhotes no chão. E isso era muito complicado, por quê? Porque os ovos estavam ali, né, à mercê, né, dos predadores, né? Às vezes, as chuvas mais torrenciais faziam com que aqueles ovos se perdessem. Então, os passarinhos estavam muito aflitos com essa situação e decidiram rogar a Deus, né, uma inspiração, né, para resolver essa questão, essa grande questão que os afligia, né? Foi quando eles receberam, né, os passarinhos, a inspiração de que com o bico deles eles construíssem os ninhos, né, nas árvores, nos galhos das árvores, de modo que os dois problemas fundamentais, né, tanto as intempéries do tempo, né, quanto a questão dos predadores, elas foram solucionadas, né? Então, de bico, né, de vez em vez, né, usando, né, do bico, os passarinhos puderam construir os ninhos nos galhos das árvores. E eles ficaram tão agradecidos, né, a Deus, que é por isso que a gente vê que alguns passarinhos, em agradecimento, eles cantam de manhã, outros cantam à tarde e outros cantam ao cair, né, da noite. E quando a gente vê nessa questão do santificado seja o vosso nome, do louvor a Deus, né, é esse louvor tentando fazer um algo mais. É esse reconhecimento da dádiva recebida, né, e o que estou fazendo com essa dádiva? Como que eu posso multiplicá-la em favor do próximo? Como é que eu posso transformar o meu ambiente num ambiente mais bonito?
Os passarinhos já decidiram como é que eles fazem. Eles fazem, vamos dizer assim, brindando a nós, né, com o seu canto, seja ele matutino, vespertino ou no cair da tarde. E nós? Né? Então, eu entendo, Olívia, que a advertência de Aniceto vai muito nesse sentido, né? De a gente saber agradecer para saber pedir, né? Para a gente se tornar, né, melhores cooperadores em qualquer área em que a gente venha a atuar. Muito interessante esse ponto do Aniceto. E a Regina reforça aqui que a gratidão é o farol da nossa caminhada. É verdade. Fernando, e a gente vê a humildade desse espírito, como é grandiosa, né? Quando está terminando aqui o número 14, né? Os preparativos, né? Exato. Essa parte é emocionante quando a gente lê, é verdade, que vê a humildade dele, falando com o André e com o Vicente, né? E ele assim, embora eu achei até tão importante a palavra que ele coloca aqui, né? Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos, mas assim mesmo eles foram e apoiados por Aniceto, né? Que tem a grande luz e humilde diante daqueles dois seres que precisavam tanto dele, né? Exatamente. Eu também achei essa outra parte muito boa, lembrando, com certeza. Né? Porque Aniceto estava multiplicando as migalhas de pão que André e Vicente estavam apresentando. Exatamente. Né? Voltando à nossa página, né, inicial. É isso. Né? Maria de Jesus quer falar também, Fernando. Claro. Boa noite, Fernando. Tudo bem, Maria de Jesus? De uma conversa com uma das vezes que eu fui ao Chico, e uma pessoa muito ligada ao Chico, sempre que ia lá em Uberaba, dormia na casa de Chico. Chico tinha muita confiança nessa pessoa. A maioria de nós conhece, não vou dizer o nome. Não é Maria Luísa, é outra pessoa. Então, que ficava lá mesmo. Sobre essa luminosidade das células que eu quero falar. Então, essa pessoa dormia no quarto vizinho, ao quartinho do Chico, e uma noite ele se levantou, teve necessidade, e estava entreaberta a porta do quartinho do Chico. Gente, a pessoa ficou impressionada, tudo era luz, os braços do Chico, voltou, olhou de novo. Então, o Chico já tinha essa luminosidade nas células, nas perispirituais, com certeza, né? Que outra pessoa via ele dormindo, era só luz, os braços dele, tudo. Então, isso vai ser constante em todos nós. O André teve essa oportunidade durante o trabalho e durante aquele magnetismo que lhe foi aplicado. Mas o Chico já era comum. É verdade. É verdade, porque ele já estava no trabalho, né? O trabalho de Chico era incansável, né? Isso. Então, ele já respirava nessa atmosfera superior, apesar de estar aqui encarnado conosco, né? É muito interessante mesmo. Obrigado você. Então, vamos lá. Olha só. E a surpresa de André continua, né? Justamente nesse último parágrafo aqui da nossa segunda coluna. Que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Vamos ver as explicações de Aniceto. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é a continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas
com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Então, Aniceto está dando um choque de realidade aqui no André, no sentido de que, apesar de que aquela situação era nova para ele, que ele não se enganasse, que ele não estava vendo tudo. Né? Então, é interessante até onde chega a influência dos nossos pensamentos, né, espiritualmente falando, né, e que essa percepção, né, dessa psicosfera, ela é muito variada e ela é, no nosso estado aqui encarnado, já é extremamente limitada. Quer dizer, para ele já era limitado, né, como a Aniceto advertiu, imagina para nós. Então, que sempre tenhamos em mente, né, que essa percepção nossa, ela é mais ou menos limitada, dependendo das nossas capacidades, né, orgânicas e espirituais de perceber, né, essa psicosfera. Né? Há, porém, André, isso Aniceto continua o esclarecimento, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. E é por isso que é da lei que, à medida que o nosso sentido espiritual ele se torna desenvolvido, à medida que nós caminhamos moralmente, nós também vamos ter acesso, né, a esse patrimônio, a essa realidade espiritual de maneira mais ampla. Porque é só com esse desenvolvimento moral que a gente é capaz de suportar determinadas realidades espirituais. Que nós, que não temos essa capacidade, nós não temos nem a capacidade, nem a ferramenta necessária, mas nem a estrutura necessária para ter acesso a esse tipo de realidade espiritual. É por isso que Aniceto termina com essa advertência bastante interessante. É da lei que não devemos ver, senão a observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, André relata, guardei religioso silêncio. Aí essa parte aqui que é interessante também, né, que tem a ver com a questão da luminosidade de André e de Vicente, né, que de Jesus e Olívia fizeram comentários aqui a respeito. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Olha que interessante, né? Então, é se apagar, né, para que os outros ao redor, né, não se sintam desconfortáveis, não se sintam humilhados. Mais uma lição, né, de Aniceto aqui, né, para
os aprendizes, né? Para os então aprendizes, né? André e Vicente. Tem comentário aqui no bate-papo, Fernando. Por favor. O Newton comentou aqui, né? Falou Jesus, brilha a vossa luz. Assim, André e Vicente estavam vibrando numa faixa vibratória elevada de agradecimento ao Pai que contrastava com o ambiente vibratório que estavam. É verdade. E, com certeza. E a doutora Sueli também colocou aqui, Fernando, Aniceto estaria vendo mais detalhes que André e Vicente? Sem dúvida nenhuma, mas como ele mesmo colocou, né, no slide anterior, é da lei, né, que a gente só tenha acesso à percepção àquilo que vai ser de proveito para nós. Mas, com certeza, assim como, né, Aniceto aconselhou a André e a Vicente a interromper os efeitos luminosos do corpo espiritual, o quanto que Aniceto faz para que a própria iluminação dele também seja diminuída a ponto de não desmotivar, né, o André e Vicente, né, nessa caminhada, nessa jornada de instrução. Então, sem dúvida nenhuma, Aniceto conseguia enxergar, né, a mais, né, relativamente a André e a Vicente. E é Muito interessante Fernando, esse ponto. Que ele só responde às perguntas que são feitas. Exatamente. Ele não insere, não adiciona mais informações, né? Ele é didático, né? Porque se a gente promove, né, uma torrente de informações, né, elas são capazes até de nos distrair, né? Então ele responde ao que foi perguntado, né? Como você falou, Guilherme, exatamente. Pedagogicamente falando, né, é essa maneira, né, de se operar, né? Isso aí. Aí a Regina coloca que o respeito é a base do amor e a doutora Sueli agradece e diz que humildade é tudo. É verdade. Aqui na nossa última parte do capítulo, obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Deixa eu... O que me fez, enquanto você prepara aí, Fer, pensar, né, que o André Luiz e o Vicente teriam, né, recebido esse estímulo, é justamente aqui, porque quando eles inibem essa irradiação deles, fica mais pesado para ele diz aqui. Ó. Entendi. Então, exatamente, entendi o seu comentário, né, que quando eles são tomados, né, por essa iluminação, né, representa um auxílio, né, na caminhada, na excursão deles, na jornada deles até a crosta terrestre. Tanto que eles sentem nitidamente o efeito, né, da falta daquela proteção, vamos dizer assim. Né? É verdade. É interessante, né? E já que a Olívia se lembrou, né, de um trechinho, né, do capítulo passado, né? Eu devia ter feito esse comentário lá no início, né, mas acho que ainda vale aqui, porque a gente ainda tem algum tempinho. Eles poderiam, né, normalmente, né, quem vai usualmente, né, a serviço, né, para a crosta, ou aqueles que estão, né, já estão preparados, né, e vão reencarnar, eles vão por outro caminho, né? Eles vão por uma via pavimentada, vamos dizer assim, espiritualmente, né? De modo a que eles se perturbem o menos possível
para não comprometer, no caso, né, dos reencarnantes, né, para não comprometer, né, esse processo reencarnatório, e no caso dos trabalhadores, para que eles se mantenham, né, vamos dizer assim, focados, vamos dizer assim, nos objetivos dele. Mas aqui, né, a providência de tomar esse caminho não pavimentado, vamos dizer assim, ela é muito útil e ela serve como um grande aprendizado, né, tanto para André quanto para Vicente, né, porque eles iam enfrentar na crosta terrestre situações difíceis, né? Então era muito foi pedagógico para eles perceberem, né, o quanto, né, de influência aqui, né, menos elevada, né, a crosta terrestre é capaz de emanar, né, e até onde essa influência pode chegar, né? Então a providência que a Aniceto tomou, né, de levá-los, né, por esse caminho, ela é muito representou um ganho de experiência muito grande para eles, né? Para eles se darem conta da rudeza, né, das tarefas ou do auxílio que eles estavam se propondo, né, a oferecer, né, na crosta terrestre. Oi, Olívia. Eu achei muito importante essa leitura desse capítulo 15, porque nós vínhamos estudando só os espíritos que faliram, né? Nos mostrando o quanto nós temos que nos preparar, o quanto que nós temos que estudar, internalizar, vivenciar todos esses ensinamentos do Evangelho, né? Que Jesus deixou aí para nós há mais de 2000 anos, ainda nós estamos batendo cabeça, né? no sentido, não no mau sentido, mas no sentido de que a dificuldade que ainda temos, e vem nos mostrar uma viagem pela crosta, né, terrestre, em que existe a camada dos pensamentos negativos, como atingem, dá uma distância imensa. Eles deram até umas medidas aqui, né? Aqui tem uma parte que fala. Eu achei muito importante. Bom, é um preâmbulo, né, do que nós vamos continuar estudando. Eu vejo isso, não sei se eu estou certa, eu vejo isso, que é como se abrisse uma cortina para nós, um pedaço assim do céu, podemos falar, para a gente se preparar cada vez mais daqui para frente, por tudo quanto nós estamos passando neste momento, não poderia deixar de tocar neste momento de pandemia, nos mostrando que dá tempo para todos nós, né? Essa é a minha colaboração. Eu concordo, Olívia. Realmente, a gente, nesses tempos em que a gente vive, né, realmente a gente percebe, né, o quanto um ambiente, né, de harmonia, de tranquilidade, ou um ambiente de perturbação, de discórdia, o quanto isso influencia, né? Não só aqueles diretamente envolvidos, né, mas até aqueles que se encontram à distância, né? E como você falou, né, da página, né, que tendes? O que a gente tem a oferecer? O que nós temos que fazer? O que nós temos que buscar? Né? É o caminho, a verdade e a vida, né, que Emmanuel nos coloca, nos chama a atenção a todo momento, né? Nos dando oportunidades mesmo, e nós não devemos abandonar essa oportunidade. É verdade, Olívia. E como o Emmanuel coloca, já que você falou de Emmanuel, né, nessa página, né, que a pergunta de Jesus ela permanece inesquecível e permanece ressoando nos nossos ouvidos, né? O que a gente tem a oferecer? E sempre ofertando amor para nós, né? Exato. Nos dando colo mesmo, nos dando colo. Como se fôssemos crianças ainda, espirituais, necessitando de aprendizado, quando nós já deveríamos ter caminhado, mas isso não significa que nós vamos desistir, cada vez mais nós vamos nos aperfeiçoar espiritualmente. Eu acho que é por aí. Com certeza, Lívia. Olha, tem uma pergunta aqui. Nosso lar também tem postos de socorro? Olha, até onde eu saiba, não. Tá? Mas o que é interessante, gente, a gente perceber, e eu acho que essa viagem ela tornou isso evidente, né?
como as colônias se auxiliam mutuamente, né? Que para a gente poder, para os dois, para essa excursão, né, acontecer, ser viabilizada, né, eles se utilizaram, né, eles vão pernoitar, e é muito interessante o próximo capítulo, né, a descrição desse posto de socorro, né, eles vão se utilizar dessa parada, né, para poderem recuperar as forças e chegarem mais bem preparados, né, para o trabalho na Terra, né? Oi, Gui. Não, então, eu acho que você fez uma colocação que tem a ver, que eu acho que corrige um pouco o que a Olívia mencionou, como se eles estivessem na crosta. Eles ainda não estão na crosta, né? Ou seja, Campos da Paz é uma colônia intermediária entre o ponto de Nosso Lar e a crosta em si, né? E que essa colônia Campos da Paz tem vários postos, e postos de socorro é um deles, não é isso? E aqui vai ser justamente o objeto do capítulo seguinte, né? Aí tem um outro comentário aqui, gente. A volitação não foi empregada para que os alunos André e Vicente conhecessem a extensão das faixas vibratórias entre Nosso Lar e a crosta, né? Não foi por requinte de crueldade de Aniceto, né? Aquela experiência, a experiência da dificuldade, são as vicissitudes, né? Assim como a gente vai lá eu estava vendo há pouco tempo, né, uma das palestras do Haroldo, né, quando ele comenta a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, qual o objetivo da encarnação, né? Então, aí os espíritos colocam, né, que a gente tem que passar pelas vicissitudes da vida, né, pelas dificuldades da vida, né, para que aquilo se torne, para que aquela experiência, e é experiência mesmo, né, ela se torne aquisição, né, porque para André foi tudo novo, era surpresa. Ele não cansou de deixar de descrever isso no capítulo. Era surpresa depois de surpresa. Então, esses recursos dos quais Aniceto se utilizou, eles foram extremamente úteis. Foram ferramentas de aprendizado para André e para Vicente. Concordo aqui, né? Para que os alunos conhecessem a extensão das faixas vibratórias. Exatamente. Alguém gostaria de colocar mais algum ponto? Adorei a participação, gente. Quanto mais gente falando, quanto mais vocês falando, menos eu falando, é sinal de que a gente está no rumo certo. Porque aí a gente está todo mundo antenado aqui com a lição. Oi, de Jesus. Eu achei aqui no final a importância da obediência. Muito importante para todos nós, né? Exatamente. E nós somos um pouco ainda rebeldes. É verdade. Muitas e muitas ocasiões na nossa estrada evolutiva. Se nós obedecêssemos realmente o Evangelho, com certeza, estaríamos longe, não é isso? Estaríamos longe, é verdade. Bem colocado. Assim como alguém colocou aqui, foi a Regina, né? Que o respeito é a base do amor, né? E o respeito pressupõe a obediência. Exatamente. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, né? E que esses momentos, né? Esse livro, para mim, ele é muito, muito caro, né? Ao coração, porque são muitas experiências, são muitas lições. E se a gente ficasse só na discussão um pouco mais aprofundada de cada espírito que faliu ali, já era papo para muito, muito tempo, né? Mas é bom que, além daquele momento, a gente ainda está agora experienciando, né, toda essa excursão de André, né, para ele agora, pela primeira vez, poder ser um cooperador aqui na Terra, né? Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Vamos então. Porque pode falar, Jesus, pode falar. A última encarnação dele, ele não teve dificuldade nenhuma, né? Tudo que ele queria na vida material, ele teve. E isso é importante. Agora ele está sentindo as dificuldades da vida. Para ele foi tudo fácil. Ele é encarnado.
Verdade. Então, antes do pessoal começar os agradecimentos, vamos fazer a nossa prece final, que o Newton vai fazer a prece. Então, vamos buscar nos concentrarmos, lembrando das lições que o André Luiz nos traz, falando da importância de nós buscarmos acender as nossas luzes, na medida em que cada vez mais percebemos a necessidade de nos modificarmos, de transformarmos nossas atitudes na atitude do bem, nossos pensamentos que transcendem, nós não, aqui ainda não temos a ideia exata, porque não se tem como medir, mas os espíritos sinalizam que os pensamentos atingem regiões elevadas, né? Os pensamentos negativos chegam lá, como eles sentem. Imagine um pensamento elevado, um pensamento positivo que atinge, obviamente, ultrapassa regiões imensas pela velocidade da luz, como os espíritos nos falam. Aliás, além da velocidade da luz, a velocidade do pensamento é acima disso. Por isso a importância de nós estarmos conectados no bom pensamento, sobretudo nesses momentos difíceis que estamos passando, que tenhamos bom ânimo, a compreensão, a tolerância, um pensamento elevado em nossas preces por todos, em especial por aqueles que estão em sofrimento e por aqueles que estão nas condições das tomadas de decisões, para que se iluminem as consciências e que assim o sofrimento na humanidade, em nosso planeta, se reduza na medida em que a transformação do homem se faça como homem de bem. Agradecidos estamos pela bênção da hora, da oportunidade desse encontro, das reflexões, e rogamos em favor de todos, para que, estando em nossos lares, sejamos fontes de luz, sejamos essa extensão da casa de André Luiz, para que possamos, assim, nos transformarmos em efetivos trabalhadores na seara de Jesus. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite para todos.